E a aparência de Scar, o filho do Hulk, que aparece no último episódio de Mulher Hulk, deixou muita gente insatisfeita. Mas que opção a gente tinha? Acho que não era muito melhor, não. Olá, Sociedade de Consumo Pop! Estamos de volta, esse é mais uma coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, corre no Instagram do Quatro Coisas, @quatrocoisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta desse quadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. Quem sabe a sua ideia vira vídeo aqui. Vamos falar do Scar um pouquinho, porque no último episódio de Mulher Hulk, tem a volta, acontece um monte de coisa. A Mulher Hulk mexe no fim do episódio todo e faz tudo do jeito que ela quer. Então ela coloca a personagem ali, troca a aparência, vira uma bagunça de quarta parede. Vira uma zona. Mas considerando que a gente pode confiar nesse último episódio, que o que aconteceu ali não vai ser desfeito, ou não vai ser ignorado, imagino que não, o Hulk aparece no fim, voltando de Sakaar. Lembra que o Hulk, no iniciozinho da série, vai embora numa nave espacial para resolver um problema, e ele volta. E ele volta com um filho. Esse filho está nos quadrinhos. É uma criatura bem selvagem, chamada Scar, que participa do arco do Hulk contra o mundo. E ele aparece no final do episódio do lado do Hulk. Eu quero apresentar todo mundo aqui, meu filho, como se fosse uma sitcom. E esse personagem que aparece lá não tem nada a ver com um dos quadrinhos, que é selvagem, que é um guerreiro, que é um cara furioso. E eles colocam ele numa cena familiar, como se fosse um adolescente tímido, que chega do interior. Acho que foi essa relação que eu vi ali. E com um pai garoto. Sabe pai garoto? Pai garoto com filho tímido. E aí aquele cabelo, né, aquele raspado na frente, estranho. E aí algumas pessoas fizeram até redesenharam o personagem. Não, Scar dos quadrinhos ficaria mais fiel aos quadrinhos, ficaria assim. Só que aquela aparência que rolou na internet não tem nada a ver com a série, né? Ele tem que estar dentro da série. E o designer que criou o personagem mostrou, nessa semana, alguns desenhos conceituais de outras aparências que o personagem poderia ter. Na esperança de falar, olha, se você está insatisfeito, aqui tem outras aqui para você ver, quem sabe, né? A gente troca o penteado dele pro próximo. E a galera não gostou também muito não. Porque apareceu ele com a franja emo, apareceu ele com um coque samurai. Então continuou com aquela mesma vibe do adolescente tímido com o pai garotão. Que funciona pra comédia, mas funciona pra um arco do Hulk contra o mundo, com o Scar, com um personagem que o fã conhece dos quadrinhos. Eu nem me preocupei, na verdade, com a aparência do Scar. Eu acho que pro tom ali no churrasco de família, com aquele tipo de humor, com aquele tipo de clima que estava montado, tá em sintonia. Se fosse um cara bizarro com duas espadas que saísse queimando a casa, aí sim ficaria estranho. O que mais me preocupou com a chegada do Scar nesse último episódio, que eu pontuei quando eu fiz a crítica e que eu volto aqui a desenvolver um pouco mais, será que desperdiçaram esse personagem? Será que era o melhor momento para apresentar esse personagem? Porque acompanha comigo, o Hulk pega a nave e vai para Sakaar, para resolver um problema. Esse é o gancho perfeito para o filme do Hulk. É um gancho perfeito para uma história do Hulk. E aí faz um longa-metragem explicando como o Hulk volta para Sakaar, descobre o filho e vira um gladiador novamente e tal. Tudo isso dava uma história incrível para apresentar o Scar como o personagem que ele é nos quadrinhos. O que eles fizeram? Desperdiçaram todo esse arco, deixaram ele em suspense, e apresentaram o personagem depois, quando ele volta, já domesticado pelo Hulk. Eu acho que foi um desperdício do personagem. Olha que eu não costumo ficar aqui muito purista, falando, pô, o personagem dos quadrinhos é assim, na série foi diferente. Eu entendo perfeitamente o tom da série. Porque a série é uma história de comédia, não é outra parada. Que não era mesmo pra levar a sério. E que o visual dos caras ficou legal. Mas me preocupa apenas isso. Será que eles jogaram fora uma puta apresentação do personagem, um choque que seria, uma revelação, uma surpresa que seria, se ela fosse trabalhada num roteiro,
o Hulk tem um filho. Puh, como isso aconteceu? Eu não quero ver um prequel. Ah, como o Hulk conheceu seu filho, como eu conheci sua mãe. Não quero saber dessa parada, cara. Eu preferia ver o Scar sendo apresentado como uma surpresa dentro do filme do Hulk. E eles simplesmente pularam. Eles deram fast forward, pularam a etapa, queimaram essa etapa, pra já mostrar pra gente o que acontece depois. Então você não fica em suspense com nada. Você já sabe que o Hulk depois vai pra Terra com o filho dele, e o filho dele vira um emo, e ele apresenta o filho dele pra família dele. Inclusive pro Demolidor que tava lá, namorando a prima dele. Eu acho que é um desperdício desse cara. Eu acho que é um desperdício de um personagem que poderia render muito mais. Poderia render muito mais. Por que fizeram isso? Aí eu levanto aqui uma hipótese, tá? Tem toda aquela questão da Universal com os direitos de distribuição do Hulk. Que rolou um rumor recentemente de que os direitos do Hulk poderiam estar voltando, ou já ter voltado, ou depois de tantos anos voltaria. Tanto o Hulk como o Namor, que eu acho que tá na Universal também. Mulher Hulk também contaria com isso. Inclusive tem uma piada disso no último episódio, quando ela fala quando é que eu vou aparecer um filme, e o Kevin fala, não conte com isso. Não conte com isso porque não pode ter um filme próprio. O Hulk, então, ainda estaria preso na Universal. E não dava pra contar essa história agora. E eles precisavam destravar o Scar para algum movimento futuro. Como os Jovens Vingadores, por exemplo. E aí decidiram que não dava pra contar essa história agora, que se tivesse que contar seria um prequel lá pra frente. Também tem toda a questão do Sakaar, o Hulk Gladiador, isso tudo já aconteceu no Thor Ragnarok. E embora desse pra criar uma história diferente, ia toda hora trazer de volta aquele mesmo ambiente do Thor Ragnarok que já passou. Então, alguma coisa aconteceu para eles desperdiçarem completamente esse arco e jogarem a gente lá na frente, depois que ele acaba. Porque havia toda aquela expectativa, não, o Hulk vai voltar pra Sakaar, vai voltar a ser o Hulk selvagem, porque o Hulk selvagem vai fazer uma dobradinha com a mulher Hulk, que é racional. Então o Hulk selvagem é a mulher Hulk racional, e aí eles, né, têm um conflito. Se os dois forem de boa, não tem conflito nenhum, além de implicância de primo. Mas nada disso aconteceu. O Hulk continua Professor Hulk, só que agora com um filho também humanizado, com a mulher Hulk humanizada, e tá tudo bem. Algum plano futuro tem, isso vai ser explicado lá na frente, mas eu fiquei com essa impressão de que foi um desperdício de uma história que poderia ser muito legal e de um personagem que poderia ser apresentado com muito mais profundidade, com muito mais consistência, e não foi. Foi jogado ali do lado do pai dele, olhando pro chão. Estranho. E o que você achou do Scar? O que você achou das opções para o Scar, The Sims do Scar, assim, volta do cabelo? Escreve aqui embaixo nos comentários e daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.